Olá, amigas e amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez participando dos estudos da casa, né? E ainda virtual, né? Porque em razão da pandemia do Covid-19 ainda não é possível estarmos presentes, né? Fisicamente, mas estamos espiritualmente todos aqui unidos no estudo, que sabemos que é tão importante para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento espiritual. Então vamos fazer como se estivéssemos lá na casa, iniciando com a leitura das palavras de Chico, que eu sei a seguinte leitura: amar não é desejar, é compreender sempre, dar-se de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Sempre palavras e frases inspiradoras, né, de Chico. E também, como se estivéssemos lá no núcleo, vamos fazer a leitura que será do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então a leitura será do capítulo 101, do item 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que compreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam, em pleno domínio do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazimos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inementes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, conforme a leitura, passamos muitos nesse momento atual da pandemia, né, de Covid-19, em perturbações mentais, né, em situações que nos levam a pensamentos negativos, a pensamentos de acordo com a que nós aprendemos, né, da espiritualidade amiga. Que possamos então assim estarmos centrados no objetivo comum, né, do nosso desenvolvimento espiritual. Passemos então, após a leitura, a nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, todos os amigos, agradecemos sempre a oportunidade do estudo que tanto nos ensina. Que possamos hoje, o estudo realizado, faremos a seguir, tranquilidade,
calma de superarmos todos os obstáculos que temos vivido ultimamente. Que possamos entender e acreditar sempre nas palavras do nosso Mestre Jesus, que nos ensinam o caminho que devemos trilhar. Que possamos assim seguirmos fortes no caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Bem, então, iniciando os estudos de hoje, iremos falar sobre o tema que é Lei do Trabalho, que está no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, né? No capítulo 3, nas questões de 674 a 685. Mas antes, vamos imaginar, né, vamos discutir o que é o trabalho. Não é? A maioria das pessoas tem uma concepção equivocada, né? Porque o trabalho está ligado a algo ruim, né? A uma dificuldade, a uma obrigação. Então, por exemplo, se for fazer uma tarefa de uma forma, vai fazer dessa forma ou de outra, não dessa aqui, porque essa dá muito trabalho. É muito trabalhoso fazer, ou seja, é muito ruim, é uma obrigação, né? É uma dificuldade. Inclusive, nos tempos passados, algumas civilizações, trabalhar era ruim, né? Era uma coisa depreciativa. Porque quem trabalhava era o servo, era o escravo. Então, aquelas famílias que, se eu tivesse que trabalhar, seriam até uma desonra. Né? Veja o que era o passado, o que a gente pensava, o que nós já vivemos, né? O que nós já fomos, né? Anteriormente. Sabemos que não é isso. Né? Embora algumas pessoas desejem mais o emprego do que um trabalho, ou seja, estarem empregadas, trabalhando o menos possível, né? Podendo ser remunerada com menos esforço. Inclusive, uma historinha, né, é aquela criança que passa o dia com os avós e eles vão no parque de diversões, eles passeiam no parque, eles vão ao cinema, e isso diariamente. Então aquela criança, alguém chega para aquela criança e pergunta assim: o que você quer ser quando crescer? A criança responde: aposentado. Porque os avós são aposentados e é a melhor profissão que tem, porque não precisa trabalhar, só se diverte, e afinal o avô passa no banco, pega o dinheiro lá e compra as coisas. É a melhor profissão que tem, ele tem dinheiro e não precisa trabalhar. Então, assim, a gente sempre tem essa ideia, questão do trabalho, né? Quando chega a sexta-feira, opa, sextou, vamos descansar. E quando chega o domingo à noite, já começa, puxa, amanhã tem que trabalhar. Não é? A gente passa a vivenciar isso, né? A gente quer saber, quando entra no emprego, quando que eu vou me aposentar? Faz as contas, né? Já começa a fazer as contas, tem uma tabelinha lá do INSS, e faz as contas para saber quando vai se aposentar. Né? E quando a gente chega, vai estudar o Livro dos Espíritos, está lá, das Leis Morais, Lei do Trabalho. E Kardec pergunta, então, na questão 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Sim, né? O trabalho é da lei da natureza, porque constitui uma necessidade. Né? A civilização, ela faz com que o homem, para progredir, ele tem que trabalhar. Né? Ele tem necessidades que ele tem que fazer. Imagine naquela época das cavernas, né, no mundo, né, lá atrás, em que se o homem vivesse num ambiente sem calor, sem frio, com um rio ao lado, com plantações, com frutas, né, hortaliças, verduras, ele não precisaria, ele estaria com fome, ele vai ali e pega, ele está com sede, ele bebe água, ele está frio, não tem calor, ele está normal ali. Mas vamos imaginar que ele está num ambiente que faça frio. Então ele tem, se ele ficar naquela condição que ele está, ele vai sentir frio, então ele tem que se proteger. Então ele tem que trabalhar para prover o frio. Se tem chuva, ele vai buscar um abrigo, ele vai construir uma casa, uma caverna, ou qualquer anteparo que seja, para que ele se proteja da chuva. Isso, ou seja, é uma necessidade. E daqui a pouco essa necessidade passa a ter um conforto. Então hoje, por exemplo, a humanidade, né? Hoje você tem a tecnologia é desenvolvida de acordo com a necessidade que você tenha. Né? Você quer ter um conforto maior na sua vida, né? Como, por exemplo, as coisas que são corriqueiras hoje em dia para alguns, mas para os outros não. Por exemplo, luz e água. A gente está acostumado a pegar a torneira, abrir, sai água, liga o chuveiro, sai água, acende o interruptor e tem luz. Mas ainda tem pessoas que não têm água encanada nem luz. Então, para algumas pessoas seria inconcebível isso, elas não saberiam viver num ambiente que não tivesse
esse progresso, né? Esse conforto da luz no interruptor e da água quando se liga, se abre a torneira. Essa é a grande questão. Seguindo ainda no estudo, Kardec pergunta na questão 675: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? O que vocês acham? A gente está muito ligado à matéria ainda, né? A gente imagina que sim, mas não. O espírito trabalha assim como o corpo, ou seja, toda ocupação útil é trabalho. Toda ela. Física, intelectual, espiritual. O desencarnado, né, quando nós desencarnamos, vamos trabalhar, e até mais, às vezes, do que aqui. Não quer que a gente tem que descansar um pouquinho, mas no plano espiritual, não necessário, né? Então, eu ouço algumas pessoas falarem assim, quando a pessoa desencarna, aí o outro diz assim, agora vai descansar. Será que vai descansar? Eu acho que não, eu acho que ele tem muito mais trabalho lá no plano espiritual do que aqui que a gente reclama tanto, né? Mas enfim, existem outras formas de trabalho. O voluntariado, por exemplo, que é você ser útil a alguém, ou seja, você não tem a atividade paga, ou seja, você não vai ser remunerado pelaquela atividade que você faz, mas você está fazendo uma ocupação útil, você está sendo útil a alguém, você está desenvolvendo um trabalho de voluntariado, que você está atendendo a crianças necessitadas, você está atendendo a idosos, qualquer tipo de trabalho voluntário que se faça, está sendo feito o trabalho. A atitude, por exemplo, de ouvir as pessoas. Às vezes a pessoa precisa falar com alguém e você está ali disposto a ouvir, né? Então você está efetuando um trabalho voluntário, sem que tenha algo a receber, né? Embora algumas pessoas ainda vivem ainda muito materialmente naquela pergunta, né? O que eu ganho com isso? Ou seja, eu vou ajudar por quê? O que eu tenho em troca? Pode não ser financeiramente, mas é algo em troca, né? Então nós sabemos que não só isso é trabalho, né? Não só o trabalho material, mas o trabalho que não é recompensado financeiramente, mas você está sendo recompensado de outra forma, né? No trabalho que você faz no bem, logicamente você tem o retorno para você, né? Quantos trabalhos que você faz voluntário que parece que está sendo mais assistido, não é aquela pessoa que recebe, mas você que está dando esse auxílio. Não é verdade? Seguindo em frente, Kardec também pergunta aos espíritos o seguinte: por que o trabalho se impõe ao homem? Né? Como nós já falamos, né, é uma necessidade, é uma consequência da natureza corpórea. E pode ser, nesse caso, uma expiação e, ao mesmo tempo, é um aperfeiçoamento da inteligência. De qualquer forma, o trabalho é uma necessidade. Tá? Então, expiação quando? Porque nem sempre trabalhamos no que queremos. Então, às vezes, nós sonhamos com uma profissão, sonhamos com uma condição de trabalho, e no dia a dia não é aquilo que nós queríamos. Nós vamos inventar chefes rabugentos, subordinados, que não aceitam o serviço, colega de trabalho, que você pode estar vivendo um ambiente que pode ser, até de certa forma, uma expiação para você, né? Talvez lá atrás ele tenha errado em alguma coisa, estamos reparando agora. Então ele pode ser também uma expiação que você está passando, que você não consegue às vezes ter aquele trabalho que você sonhou. É um trabalho às vezes sacrificante, você já acorda todo dia, puxa, eu tenho que trabalhar, e aquele trabalho não tem jeito, tem que ser aquele mesmo, tá? Não tem outra solução. Talvez possa ser uma expiação, mas também um aperfeiçoamento da inteligência. Então, o trabalho é imposto ao homem porque a tecnologia que nós temos hoje é fruto do trabalho. Se o homem não trabalhasse, ele não teria o desenvolvimento tecnológico que nós temos. Então, as câmeras hoje, né, dos celulares, elas são melhores do que antigamente, aquela velha câmera do VHS, né, que as pessoas filmavam, antes ainda Super 8 que tinha. Então aquelas câmeras com aquelas imagens, né, esfareladas, aquelas imagens descoloridas, né, e era o máximo naquela época, né, quem tinha uma câmera e filmava e passava, fazia festa de aniversário e filmava e tal. Você compara com aquela câmera, com a câmera do celular, quer dizer, nem uma câmera especial com formato de câmera no celular, simplesmente. Ou seja, só foi possível porque houve um aperfeiçoamento intelectual em que se desenvolvesse, por exemplo, uma câmera de celular, como outras atividades que trazem conforto ao homem. Por isso, o trabalho ele se impõe ao homem. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância.
não é? Imagina aquela história que eu contei anteriormente, lá nas cavernas. Se tivesse um homem tudo à sua volta, que ele não precisasse se movimentar, buscar algo novo, se ele não necessitasse progredir, ficasse naquela mesma situação, nós estaremos até hoje, né, vivendo nas cavernas. Então, a necessidade de conforto e a necessidade primária permitiu ao homem que ele se movimentasse, ou seja, o trabalho é necessário ao nosso desenvolvimento. Logicamente que o trabalho lá do homem ele começou para o seu sustento, ou seja, para o seu alimento, depois para a sua segurança e depois para o seu bem-estar. Ou seja, hoje a gente está sempre desenvolvendo as atividades e para o nosso conforto. Então o nosso trabalho é feito dessa forma, cada um na sua atividade, mas todos contribuindo, né, para a humanidade, para um progresso geral. E é interessante também que o Kardec comenta, né, no plano espiritual, que como a coisa é perfeita, né? Então aquela pessoa, aquele ser humano que existe, que é fraco no corpo, por exemplo, Deus deu inteligência para compensar. Então nem sempre a força, né, talvez lá atrás a força fosse inteligente, fosse importante, quer dizer. Então na verdade, naquela época das cavernas, o mais forte é que sobrevivia. Mas passou um determinado momento que o fraco ele passou a desenvolver a inteligência, né, otorgada por Deus, que ele passou a pensar de uma melhor forma de se proteger. Então houve uma compensação. É como até hoje, né? Não é o mais forte hoje, é o que necessariamente vai vencer, mas a inteligência contrapõe, né, uma coisa a outra, e os dois somam o esforço da humanidade em progredir. E comparativo a isso, Kardec, né, fazendo as observações dele à época, ele pergunta o seguinte aos espíritos: mas por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Que o homem tem que trabalhar, né, para sobreviver ou para ter, né? E os animais? E a resposta dos espíritos é bem simples: tudo na natureza trabalha. Os animais também trabalham, de acordo com a inteligência que eles dispõem, mas inicialmente se limita a cuidar da própria conservação, ou seja, ele não tem o animal encarnado, o desenvolvimento do progresso da inteligência, ou buscando a inteligência, mas da inteligência que eles têm. E eles, num primeiro momento, é a preservação da espécie, né? Eles cuidam da própria conservação. Mas eles, e algumas vezes, grande parte das vezes, eles no trabalho para a natureza, né? Então, o beija-flor, por exemplo, da polinização, né? Vai pólen aqui, pega ali, distribui, e outros animais, né? Alguns seres, né? A minhoca, por exemplo, está lá adubando a terra, está lá criando umidade na terra, criando condições, né? Para que tenha plantações, por exemplo, e até a barata. E alguém vai me dizer assim: mas vem cá, mas por que Deus criou a barata? Qual é o fundamento da criação da barata? Eu não vejo vantagem nenhuma numa barata. Vantagem nenhuma. Será que não? Vamos pensar uma coisa. A barata, o rato, esses animais assim, normalmente eles estão onde existe a falta de higiene. Restos de comida, lixo. Então, talvez, se não tivesse a barata, nós permanecemos no lixo sem ligar muito, né? E como tem a barata, ela nos afasta, né? As pessoas se afastam da barata, não querem a barata ali perto. Então, sabe, opa, se tem barata aqui, é porque tem lixo, é porque a higiene não está muito boa. Então, olha como ajuda o ser humano. A barata ajuda porque você quer aquele ambiente limpo, que não tenha barata. E se você tem um ambiente limpo, você não tem barata, e um ambiente limpo traduz-se em saúde. Ou seja, você tendo saúde, você vai se desenvolver fisicamente muito melhor, né? E também, comparativamente, o intelecto também vai progredir, e você vai ter mais tempo aqui encarnado de reparar mais ainda, né? E progredir também, né? Buscando coisas novas. Por isso a importância também dos animais, e eles também trabalham na medida deles, mas eles ajudam o conjunto todo da natureza. Seguindo ainda, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então repara que Kardec ainda, né, como nós, seres humanos,
perguntando, será que tem que trabalhar mesmo? Será que chega um momento lá da encarnação minha que eu paro de trabalhar? Será que isso seria bom? Né? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Ou seja, quanto menos material for aquele mundo em que se vive, menos material é o trabalho. Né? Mas nada é inútil, ou seja, nada fica inativo. Jesus já falou, né? Meu pai jamais fica ou ficará inativo, ele também não. Ou seja, se Deus não está inativo, nem Jesus, imagine nós. Você vai querer o quê? Ficar parado na ociosidade? E na verdade, não. Né? A ociosidade ela é um suplício para o espírito quando vai progredindo. Né? Você não vai ficar parado olhando as coisas acontecerem. Isso não faz parte. Né? O que faz nesses mundos mais desenvolvidos é mudar a natureza do trabalho. Então, ou seja, cada um vai passando por uma fase, por uma etapa da vivência, né, do espírito, e você vai progredindo. Ou seja, quanto mais menos for o mundo material, menos o trabalho é material, mas o trabalho é feito de outra forma. Não é já um trabalho muito mais consistente, né, e não um trabalho braçal ou material como a gente está acostumado aqui, mas sempre haverá o trabalho. Ou seja, não há ócio possível, até porque o espírito não conseguirá ficar parado. Não é? Seguindo ainda, Kardec pergunta o seguinte, que é uma pergunta bem interessante, porque ela se repete lá na frente, quando a gente fala sempre que a riqueza, a encarnação, né, quando tem um espírito encarnado, a riqueza é um dos mais difíceis, né, mais difíceis provas que se tem. Então Kardec pergunta na questão 679, achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, sim. Ou seja, ele não vai precisar acordar cedo todo dia, se deslocar ao trabalho, voltar para ser remunerado no final do mês, para ter o alimento, para ter a moradia. Ele já tem aquilo ali, porque tem bens suficientes, né, que assegurem a sua existência. Mas existe a obrigação de se tornar-se útil, não é? Porque lembra que nós falamos anteriormente que todo trabalho útil é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Então, na verdade, aquele espírito que tem bens já disponíveis para a sua existência, ele passa a ter compromissos maiores, porque ele tem maiores facilidades, ou seja, ele não precisa ter o tempo despendido para trabalhar para o seu sustento. Mas esse tempo que sobra, não é? Ele pode ajudar o próximo. Ele pode pegar aquele tempo, lembra do trabalho voluntário que nós falamos anteriormente? Ele pode fazer um trabalho voluntário. Ele pode, já que ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para se manter, ele pode usar esse tempo que sobra para ele, de certa forma, e ajudar outras pessoas, né? Porque nós devemos ter cuidado com o ócio, né? Com a hora vazia, porque esse ócio ele pode levar a uma outra situação. Então, se você não tem nada para fazer, imagina que aquela pessoa acorde, então, não precisa acordar cedo, vou dormir até tarde, acorda meio-dia, aí toma um café, aí vai ter um pouco, vira o dia pela noite e não faz nada, né? Leva o que? A preguiça, leva a bebida, leva, né, ao alcoolismo, leva ao jogo, por exemplo, qualquer outra atividade, que nós somos no planeta de provas e expiações. Então aqui se faz mais mal do que bem. Então a possibilidade e o chamamento a fazer o mal é muito grande. Então aparecem aqueles amigos, aparecem aqueles espíritos rodeados de espíritos que já na mesma afinidade de querer a vantagem, de querer facilidade, não querer trabalhar. Por isso que aquele que tem essa oportunidade de vir, né, de encarnar com condições financeiras satisfatórias, tranquilas, que não precisem trabalhar para a sua subsistência, tem o dever de utilizar essa momentânea riqueza, transitória riqueza, para ajudar o próximo, né, e fugir da ociosidade, né, na verdade reverter esse tempo em trabalho no bem. Seguindo ainda Kardec, pergunta o seguinte:
Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Será? Será que existe essa possibilidade? E os Espíritos respondem uma coisa muito importante: Deus é justo e pois só condena aqueles que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Mas mesmo assim, será que existe inutilidade? Não sei se vocês já viram, tem um palestrante que ele nasceu, né, sem braço e sem perna. Ele é um palestrante hoje motivacional. Nick Vujicic. Ele é australiano e ele nada, pratica surf, ele pulou de paraquedas, ele anda de skate e ele anda o mundo inteiro motivando as pessoas, falando em Deus, né, e falando de que as pessoas têm possibilidade de fazer o bem. Então ele inclusive é casado, tem 2 filhos e ele consegue transmitir, ou seja, aquela pessoa que está com um problema no braço, um problema no dedo, um problema na perna, quando olha para ele que não tem, né, nem os braços nem as pernas, vai se imaginar o quê? Poxa, é uma pessoa que sofre demais, vai sofrer, que não é feliz. E muito pelo contrário, ou seja, ele buscou um caminho, ele buscou esse caminho motivacional de que a vida está aqui para ser vivida, e ele tem que ajudar outras pessoas, né? Ele tem que ser útil para outras pessoas, transmitindo essa visão do bem, de fazer o bem, de não desistir nunca, né? E esse trabalho que ele faz, por exemplo, ele seria para algumas pessoas que não têm os braços e as pernas como uma vida inútil, ou seja, impossibilitada de trabalhar. Mas não é o que acontece, né? Que sempre existe um trabalho útil, sempre. Então, às vezes as pessoas estão com uma dificuldade, eu estou com o braço doendo, estou com a perna, eu não consigo me locomover direito. Será que isso é suficiente para a pessoa se enclausurar, de não querer trabalhar, no sentido assim, não quero voluntariamente, ou seja, ela poderia ter o trabalho, ela poderia buscar, né, condições, mas ela não quer. Então, esse do Nick é um exemplo que vivo, né, que mostra para as pessoas, olha só, você pode fazer, acredite em você. E isso é muito importante. Então, cada um tem as faculdades que vão limitar algumas atividades, mas não tudo. Não tudo. Então, mesmo aquele espírito que tem encarnado hoje num corpo travado, que não tenha nem às vezes como se comunicar efetivamente, ele ainda assim está fazendo um trabalho útil, porque ele está resgatando provavelmente encarnações passadas, mas ele está auxiliando quem está em volta. Então, às vezes, tem um pai ou uma mãe que eram extremamente orgulhosos, já achando que tudo era dinheiro, e quando vem, né, dão à luz a um ser com limitações, passam a entender que não é só dinheiro que vale a vida, não são bens materiais que é a vida. O amor é outra coisa, não é o que nós entendemos. E aí eles passam a ver um verdadeiro amor com aquele filho, um cuidado com aquele filho, e aquele filho às vezes no olhar, ele retribui, e os pais entendem essa retribuição que ele dá. Então, assim, mesmo que da impossibilidade, sempre há a possibilidade do trabalho útil, sempre. E aí, assim, por isso que vai funcionar, cada um com as suas limitações. Seguindo ainda, Kardec pergunta o seguinte: se a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? E a resposta, como podia ser, na verdade, é certamente do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Então, na verdade, é uma escala, né? Nós começamos pequenos, os nossos pais cuidam da gente, dão alimento, segurança, educação, e vai progredindo. Daqui a pouco vai chegar um momento da vida que nossos pais não vão ter condições mais de sozinhos trabalhar. E aí é o ver dos filhos cuidarem dos pais. Logicamente que, às vezes, a pessoa, quando é jovem, ela não tem essa forma de pensar, né? Às vezes os pais vão ficar mais velhos, a pessoa, não, cada um vive a sua vida, eu vou ver minha vida, e
muda de país, ou liga, mal liga para os pais, saber como é que eles estão, e depois vai chegar a vez deles, né, se tornarem idosos. Será que os filhos deles vão ter a mesma, se tiveram esse pensamento deles, eles vão viver da mesma forma, felizes, né, de olhando, pois eu tenho 2 filhos e que me abandonaram, né? Então não, então o Deus fez o amor filial, o amor paternal, como sentimento natural, ou seja, naturalmente os pais protegem os filhos e os filhos certamente irão proteger os pais. Essa ajuda mútua, né, é que a gente faz. Logicamente que algumas pessoas ainda não pensando dessa forma, ou seja, pensando só, como dizer assim, olhando para o umbigo, não olhando o trabalho do próximo, que é o pai e a mãe, né, que não criam esse vínculo e amanhã podem sofrer as consequências do que criaram para os seus próprios pais. Então realmente é necessário esse cuidado, não é? Esse cuidado entre pais e filhos. Agora no mesmo tópico, lei do trabalho, a gente muda agora para limite do trabalho e repouso. Ou seja, Kardec perguntou, tudo bem, trabalho, já me convenci, o trabalho é uma lei natural, é uma necessidade, tem trabalho útil, mas me diz uma coisa, e o limite desse trabalho? E o repouso, como funciona? E Kardec pergunta na questão 682, sendo uma necessidade para todos aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Kardec falou, trabalhei, tudo bem, fechado, estou sabendo já que tem que trabalhar, mas o repouso também não é uma lei da natureza, não? E os espíritos respondem, sem dúvida. Por quê? O repouso, para nós que estamos nesse corpo, o repouso serve para a reparação das forças, do corpo e também da mente. Se você trabalha com físico, né, diretamente, chega um momento que seu corpo não aguenta mais, seus músculos não conseguem mais atenderem às exigências, né, para o trabalho. Da mesma forma que aquele que trabalha com a parte mental, o trabalho mental, chega um momento que ele não consegue mais somar 2 com 2. Ele trava, chega um momento do estresse, chega um estresse e não consegue mais. Por isso tem que haver um equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Nós temos que saber essas horas. A sociedade, com o avançar, né, criou-se já leis trabalhistas que fazem com que exista um tempo máximo de trabalho. Na época de Kardec não tinha isso, né? Na época de Kardec, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não existia ainda a cultura do repouso não remunerado, nem leis trabalhistas. Por isso que naquela época até essa pergunta de Kardec é mais incisiva, né? De saber se existia realmente o direito ao repouso. Mas sim, é necessário o repouso, porque o repouso inclusive é um benefício para o próprio empregador, né? Porque o funcionário descansado ele trabalha melhor. Né? Mas naquela época não existia, não se via dessa forma, né? Se via como fosse trabalho simplesmente, não com esse cuidado devido. Hoje em dia sabemos que tem, além das leis trabalhistas, fora isso, né, quem trabalha para si mesmo, tem que existir um equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Isso é a forma que a gente tem que administrar. Então, por exemplo, quem tem atividade física, né, quem quebra pedra ali, todo dia, chega um momento que ele tem que repousar, descansar. E como é que ele descansa? Na academia? Não. Você faz o inverso. Aquele que tem atividade física, ele descansa com uma atividade intelectual. Ou seja, ouvir uma música, ver um filme, ler um livro, porque o corpo está descansando e você deixa a mente fluir. O corpo relaxa. Porque você não está usando o corpo, ele está usando a mente. E aquele que exerce atividade intelectual ele é o inverso. Ou seja, aquele que fica na frente do computador, trabalhando, escrevendo ali, pensando e tal. Quando ele para de trabalhar, se ele pegar para ler um livro, a mente continua trabalhando. A mente continua trabalhando e vai chegar um estresse, chega um momento que ele não consegue mais pensar. Né? O que ele faz então como repouso? Atividade física. Ele vai andar, fazer uma caminhada, vai correr, vai nadar, vai andar de bicicleta, vai para uma academia, ou seja, porque naquele momento da atividade física, o corpo que ficou sentado muito tempo,
ele vai estar desenvolvendo atividade física e a mente vai estar solta, porque ele não vai estar pensando, não vai estar preocupado com o trabalho ou focado no que eu estou fazendo, pensando, né? Você vai aquele trabalho braçal, aquele trabalho que vai fazer com que o corpo, né, ele repouse, né, no sentido contrário. O repouso, né, é necessário. Agora, o repouso pode cansar também, ou seja, a gente tem que ter equilíbrio para que esse repouso não vire preguiça. Não é aquela coisa assim, ainda mais hoje com o trabalho de home office, né? A gente não pode acordar e vou acordar tarde, porque eu estou trabalhando em casa, então eu trabalho mais tarde, um pouquinho. Aí você acorda tarde, toma um café, aí vai começar a trabalhar. Aí começou a trabalhar e daqui a pouco você, né, acordou tarde, e daqui a pouco está na hora do almoço, você para na hora do almoço. Voltou, não vou descansar do almoço agora, vou ligar a televisão para ver alguma coisa, vai ver outra, daqui a pouco já está tarde, aí você começa a trabalhar. Aí daqui a pouco o trabalho não rende. E da mesma forma, quem descansa muito, se você ficar um dia inteiro na cama, você vai dar aquela preguiça, você vai conseguir levantar e você vai ficar cansado do mesmo jeito. Você acordar e, puxa, eu estou muito cansado. Cansado de quê? Né? As pessoas perguntam, está cansado de quê? Cansado do excesso de repouso. Né? E isso existe, porque você está no ócio. Né? E o ócio, a gente não está preparado para isso. A gente está aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para ficar parado contemplando a vida. Né? Por isso que às vezes você está muito ali na cama, você começa a alterar o pensamento, né? E pensar coisas ruins, negativas, começa daqui a pouco virar uma depressão. Então nós fomos feitos para trabalhar. É uma lei da natureza, né? É uma lei moral. Então nós temos que trabalhar. Então só temos que contrabalancear o repouso com também o trabalho. Mas Kardec pergunta, qual o limite do trabalho? E sabiamente, né, sempre os espíritos nos formam o das forças. Né? O Deus deixou que a gente entenda quando é o nosso limite. Ou seja, o limite das nossas forças. E qual é o limite das nossas forças? Porque quando você trabalha para alguém, você tem um subordinado, você está subordinado a alguém, você tem um horário de trabalho. Você começa às 9, termina às 6, por exemplo, para no almoço. Você sabe certinho o horário que você tem que trabalhar. Mas aquelas pessoas que trabalham sem esse compromisso, ou seja, podem trabalhar a hora que quiserem. Elas têm que saber a hora de parar. E as pessoas que não sabem a hora de parar, que não repousam, isso é muito ruim. Porque o corpo não suporta, nem a mente resiste. Aí você tem que pensar o seguinte, qual a finalidade do trabalho? Quando você trabalha um pouco mais, mas com o objetivo, não, eu tenho que construir minha casa, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que comprar isso por necessidade, você tem inclusive a lei trabalhista que define as horas extras que você pode fazer. Você se esforça um pouco mais, você cria um momento, mas você tem um objetivo. O objetivo é que você tenha para você e sua família melhores condições, melhor conforto. Então você, no determinado período da sua vida, você faz isso mais com um objetivo. Só que tem aquelas pessoas que trabalham em excesso para ter bens, mas trabalham tão em excesso que não servem para nada. Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, que era médica em Copacabana. É uma médica muito boa, renomada, e não aceitava nem plano de saúde. Mas ela começava a trabalhar às 7 horas da manhã, já tinha consulta, e até 10 horas da noite. Imagina, não aceitava plano de saúde, então, e o valor da consulta não era tão barato. Imagina quanto ela ganhava por semana, por dia, por semana, por mês. Para que aquele trabalho todo? Se ela sai 10 horas do consultório, mesmo que ela morasse perto, chegar em casa às 11, pacotar às 7 de novo, o que adianta ela ter bens, ela ter dinheiro? Ela vai comprar uma casa no campo, uma casa na praia, mas não usufrui, não usa. Aí tem família, tem filhos, os filhos não vêm, a mãe, né, os pais, né? O pai que excessivamente trabalha, então ele viaja muito para o trabalho, volta ao trabalho, passa e os filhos não têm contato com ele, raramente vêm, ou vêm fim de semana. Para que serve isso tudo? Porque chega um momento, o corpo não aguenta mais, vem uma doença, um ataque cardíaco, sei lá, e não usufruiu. E esse trabalho em excesso. Então nós temos que imaginar o seguinte, qual a finalidade do trabalho? O trabalho é importante, é uma lei natural. Temos que trabalhar. Trabalhar, o que é o trabalho? Todo trabalho é útil. Então, o trabalho ele vai funcionar
ele sendo remunerado, e o trabalho voluntário. Nós temos necessidades de manutenção, né, da nossa sobrevivência, nós temos que ser remunerados, sim, mas tem um limite. Lembra aquele limite que eu falei da questão passada? Entre o repouso e o trabalho, porque sem isso, se desregular um ou outro, não vai dar certo. E aí você vai ter muito e não vai usufruir, nem você nem a sua família, porque a sua família prefere ter você perto e junto por muito tempo, do que eles terem bem e não poderem usufruir com aquela pessoa que trabalhou demais. Né? Então é um equilíbrio que tem que ser feito. Da mesma forma que, como eu falei, do equilíbrio do trabalho, aquele que trabalha demais, também no repouso, como eu também já falei. Ou seja, o repouso em excesso leva à preguiça. Aí a preguiça já leva a não ter vontade de fazer nada. Daqui a pouco você não consegue levantar da cama porque você tem preguiça. Você não consegue pegar um copo d'água porque você tem preguiça. Você não consegue, daqui a pouco você está numa depressão. Né? Não necessariamente a depressão vai ocorrer por causa disso, mas é um início, né? Quando você já, a sua mente está vazia, ou seja, você não tem nada, nenhum objetivo, nenhum trabalho a ser feito, nem remunerado ou não remunerado. Então o repouso é diferente de preguiça, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Na questão seguinte, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Lembrando que essa questão também Kardec traz porque naquela época não existia leis trabalhistas, e era efetivamente o que acontecia na indústria, né? Naquela época, o trabalho excessivo, inclusive menores de idade, que não tinham idade, não tinham nada disso, era um trabalho muito grande. E tinha empresários daquela época que obrigavam, né, criavam as piores ações, piores circunstâncias para os seus trabalhadores, para os seus empregados. Por isso Kardec faz essa pergunta. Mas a espiritualidade responde que isso é uma das piores ações, porque ele está usando um poder que ele tem quase a tortura, quase ao limite, né, ao excesso do trabalho, o que transgride a lei de Deus. Então, algumas vezes, aquela pessoa hoje que está reclamando do patrão que obriga a trabalhar, que cobra um ponto, cobra os horários, quem sabe está reparando lá atrás, né, que não fez isso também em alguma encarnação passada com aquele que nos foi subalterno. Né? Então, também aquele que tem esse poder e está mal utilizando esse poder, ou seja, aquele que tem dinheiro e mal utiliza, aquele que tem poder também e não sabe utilizar. Ele faz com que humilhe, ou ele faz com que ele crie por sua irresponsabilidade, o excesso de trabalho no seu subordinado. Isso transgride a lei de Deus. Seguindo ainda, Kardec pergunta o seguinte: tem um homem direito de repousar na velhice? É um pouco, né, daquela pergunta dos pais, né, que nós falamos na questão anterior, que os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam dos pais. Mas aqui nessa questão, Kardec até falha, porque naquela época também, da mesma forma que não existia leis trabalhistas, não existem leis previdenciárias, né? Não existiam aposentadorias, né? Ou coisa parecida. Então, Kardec fala que tem um jeito o homem de repousar, sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ou seja, o homem vai chegar um momento que ele não tem condições físicas ou mesmo mentais, intelectuais, de continuar trabalhando como trabalhava antes. Então, nesse momento, é o que ele tem o direito a se resguardar, seja com o apoio dos filhos, seja com o apoio governamental. Por isso, na questão seguinte, na verdade, que é a letra A, Kardec pegou o seguinte: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? E aqui os espíritos respondem, né? Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta, é a lei da caridade. Então, o que os espíritos responderam lá atrás, a sociedade evoluiu, né? É uma prova da evolução da sociedade, e que criou-se, então, as leis do trabalho e a previdência social, que a gente pode questionar hoje, o que se paga, o que se recebe de aposentadoria. Poxa, eu paguei tantos anos, recebo mixaria, não recebo quase nada e tal. Mas naquela época era muito pior, né? Na verdade, aquele que não se conseguisse, ou seja, ganhasse muito pouco ao longo da vida inteira e não conseguisse acumular nada ou guardar nada, sofria muito, e não tivesse família, né? Sofria muito na velhice, né? Pelo abandono, pela falta de condições de se manter.
Por isso Kardec fala, não tendo família, a família ajuda, ajudaria, mas não tendo família, a sociedade deve fazer às vezes dessa, e a sociedade acabou fazendo, né, com a criação de leis trabalhistas e leis previdenciárias, né, e além da que nós começamos a evoluir e você vai guardando um pouquinho, vai investindo em alguma coisa, o mínimo que seja, né? Então você constrói uma casa, você compra alguma coisa, vai aos pouquinhos, que você sabe que vai chegar uma etapa da vida que você não vai ter mais condições de trabalhar. E o dinheiro da aposentadoria, o mínimo que seja, vai ajudar minimamente na sua sobrevivência, ou seja, não vai ficar totalmente desamparado, né, mas vai ter algum programa social que pode ajudar. E finalizando, né, eu quero fazer uma menção da questão do trabalho, que eu comecei falando que a gente tem hoje ainda, né, uma aversão ao trabalho, no sentido de que o trabalho é uma coisa ruim. Com a pandemia, a gente possivelmente vai mudar esse foco. Que muitos estão numa situação, né, a partir do momento que existe um fechamento de comércio, de indústria, e acabem perdendo o emprego e não podendo trabalhar, como aqueles outros que têm um comércio, têm um pequeno comércio, uma pequena indústria, e são forçados também a fechar. Eles têm que se reinventar. Então, nesse momento de pandemia, eu tenho observado algumas pessoas próximas que tinha uma loja de informática no centro da cidade e com o fechamento do ano passado, momentâneo, mas durou alguns meses, ele passou a vender coxinha, salgados. E hoje ele descobriu uma nova profissão, praticamente. Ele voltou à loja e fechou a loja, porque acabou, talvez ali era um sonho de cozinhar, de gostar de cozinhar, e as pessoas gostaram também do seu produto. Então ele passa a desenvolver um pouco mais em outra atividade. Então o trabalho, a gente tem que entender que o trabalho ele tem que ser readaptado, ou seja, nada é por acaso. Então a Covid-19 não tem nada absoluto no que eu vou falar, não é por causa disso que tem a Covid, nada disso. Mas nós temos que entender que nada é por acaso. Então a humanidade tem que entender que toda dificuldade, né, a lei da destruição, depois vem a lei do progresso, ela faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como espírito, né? Então nós devemos entender dessa forma. Então, além de nos cuidarmos, enquanto a vacina não chega para todo mundo, para que a gente consiga minimizar, mas aquele que está sem emprego, aquele que está sem um trabalho, que possa se reinventar, possa criar forças, como o do Nick, que não tendo os braços e as pernas, criou outros mecanismos, né, para desenvolver e divulgar e motivar pessoas, que a gente também consiga ter forças, né, para se reinventar. Se está dando ruim de um jeito, vamos buscar outro jeito, outro trabalho, outra forma de encarar o trabalho. Para aqueles que têm trabalho e hoje estão em excesso, né, em home office, por exemplo, que acabam trabalhando mais em casa do que se estivesse trabalhando no escritório, por exemplo, também passam a ter um controle. Entender que tem que criar o seu repouso. Estão trabalhando, mas chega um momento, agora eu vou repousar, agora eu vou parar para estar com a minha família, estar com os amigos, para me distrair, né, para ver outras coisas, para cuidar do corpo mesmo, né, uma atividade física limitada, mas sendo possível, né, e que isso faça com que a gente consiga progredir, possa continuar, né, no nosso caminho, né, na nossa encarnação, sempre fazendo o bem de alguma forma, sempre auxiliando o próximo. Então, se você tem um trabalho e você tem aquele irmão mais próximo que está com dificuldade, você puder ajudar de alguma forma, não só com dinheiro, mas com o ouvido, com a palavra, com ajuda, qualquer que seja, que assim se faça, né? Que na verdade nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, né? Que temos essa oportunidade, possamos não só para nós mesmos, mas auxiliar aquele irmão que está próximo de nós e que tem alguma dificuldade, né? Que esteja vivendo alguma dificuldade hoje em dia. Não é? Então, até a próxima, fiquem todos com Deus, né? Assim seja, e graças a Deus.